Mais uma vez, bom dia. Hoje nós vamos finalizar 1 Coríntios. Você vê o tempo que leva, né? A gente tem 1 Coríntios uns 3 meses, pelo menos. Muita coisa, né, para a gente ver. Geralmente, nos últimos capítulos dessas cartas de Paulo, a gente não tem muita doutrina, né? A gente não tem muito o que analisar em termos de ensino propriamente. Quando tem é pouca coisa, né? É mais uma oportunidade da gente entender melhor como a igreja funcionava, né? Como as igrejas funcionavam. A gente também perceber alguns paralelos com o que Atos mostra, né? Da trajetória da igreja apostólica. E é exatamente o que acontece nesse último capítulo de 1 Coríntios. A gente vai ler tudo, ele só tem 24 versículos. Então Paulo diz o seguinte: quanto à coleta em favor dos santos, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. A cada primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe um inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer, enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam pessoas de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Prisca os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. A saudação é de próprio punho, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Bom, então nós sabemos que essas cartas, embora muitas vezes a gente leia como se fosse um manual de doutrina, né, ou um guia teológico, são cartas, né, são comunicações de Paulo às igrejas que ele administrava. Então, principalmente nos finais, né, das suas cartas, ele geralmente tem, quando a gente chegar mesmo no final da carta de Romanos, vai ser: manda abraço para não sei quem, manda recomendações para não sei quem, lembra de não sei quem lá, diz a ele que eu vou chegar não sei que dia. É um monte de comunicações pessoais, né? Mas Paulo, como é Paulo, ele nunca deixa de ensinar alguma coisa, mesmo às vezes num breve comentário ou numa despedida, né? Então, uma das coisas aqui que a gente vai observar é isso que ele fala logo no começo. Essa primeira parte, vamos chamar de primeiro parágrafo, né, que vai até o versículo 4, ele está falando sobre uma coleta que era feita em favor da igreja de Jerusalém. Quando aqui no começo, o primeiro versículo diz a coleta em favor dos santos,
alguns comentaristas, né, alguns intérpretes, dizem que isso já era um costume generalizado, né, entre as igrejas, de haver uma cooperação mútua, né? Então as igrejas cooperavam umas com as outras. E lembrando, né, você já sabe disso, mas nunca é bom nunca esquecer, que quando se fala, por exemplo, a igreja de Corinto, não está se falando de uma igreja nos moldes da nossa igreja, né? A igreja de Corinto não era uma igreja evangélica Vida Nova, uma igreja batista central, uma igreja sei lá o quê. Quando se diz a igreja de Corinto ou em Corinto, está se falando da igreja naquela cidade toda. Existia uma igreja em Corinto, na cidade de Corinto, e essas igrejas estavam pulverizadas, vamos dizer assim, né? Essa igreja estava pulverizada em várias reuniões nas casas. Naqueles tempos ainda não existia a ideia, embora que eu acho que nem era por uma questão de ideologia ou enfim, ou de doutrina, né? Mas não existia igrejas como a gente chama hoje, ou templos, né? Como a gente também costuma chamar. Existia um templo, o templo de Jerusalém, né? Para os judeus principalmente, estava lá o templo de Jerusalém, mas não existia um templo cristão, não existia isso. Essa ideia não é daquele tempo, essa ideia, né? E a igreja, que todo mundo sabe que significa o quê? Igreja? Tudo bem, ninguém sabe. É o que, rapaz? Isso aí já é muito mais extenso, né? A palavra eclesia significa assembleia, né? Então quando o pastor vai e bota o aviso ali, vamos ter assembleia, essa é ordinária, né? Não. É extraordinária? Melhor do que ordinária, né? É muito ordinário. Vamos ter assembleia extraordinária. Por que chama de assembleia, pastor? Mas por que diz assim? Vamos ter uma assembleia? Porque é uma convocação, não é isso? A assembleia é uma convocação de um grupo. Então, no caso, vamos ter uma assembleia da igreja. Pode ser que a igreja toda esteja aqui, pode ser que não esteja, mas um grupo vai estar, né? Então, esses que estarão aqui, dia 18, já reforçando o aviso, né? 18 de manhã. Então, eles vão estar em assembleia. Eles foram convocados e eles vão participar dessa reunião. Então, igreja significa isso. É uma assembleia, é uma convocação, é um chamado. Mais ou menos o que você falou aí, só que você estendeu mais, né? Mas a palavra em si, né? É isso. Então, essas igrejas espalhadas pela cidade, elas na verdade estavam em unidade, não era separado. Elas estavam em unidade. E existia, inclusive, isso é um pouco, tanto quanto controverso isso aí, não existe uma confirmação muito clara sobre isso, mas é provável que já nos tempos de Paulo, já tivesse a necessidade de criar uma hierarquia, né, dentro da estrutura organizacional da igreja, porque, imagina, Corinto não era uma cidade pequena, né? Então nessa cidade, vamos botar assim só a título de exemplo, tivesse 100 casas, né? 100 casas com grupos de cristãos reunidos. Cada uma dessas casas, pelo menos, tinha um líder, né? Seria um pastor, eles chamavam de presbítero, né? Tinha um presbítero em cada uma dessas igrejas. Como é que essas igrejas iam se comunicar umas com as outras? Como é que Paulo, por exemplo, ia conseguir administrar 100 ou mais, né? Igrejas familiares, né? Como também alguns chamam, igrejas familiares espalhadas pela cidade toda. Então, alguns acham que existiam líderes que ficavam responsáveis por algumas casas, né? E aí surgiu a figura do bispo, né? Bispo significa supervisor, simplesmente isso. Era um líder que supervisionava, né, algumas igrejas. Então, quando a gente chega, por exemplo, lá no versículo 17, e Paulo fala sobre Estéfanas, Fortunato e Acaico, é altamente provável que ele esteja falando dessas pessoas, né? De pessoas que estavam entre esses líderes que supervisionavam
alguns grupos de congregações, vamos chamar assim, né? Mas, enfim, então eu estou falando da coleta. Nós não sabemos se era amplamente disseminado essa cooperação, mas uma coisa a gente sabe, que Paulo, da parte dele, ele implantava isso em todas as igrejas que ele fundava. E é interessante que tem uma referência eu não botei aqui a referência, mas em Atos quanto, meu Deus? Não vou lembrar agora, não sei se é Atos 16, que logo depois que Paulo vai para Antioquia, né, Barnabé chama Paulo para Antioquia, eles ficam lá, né, Paulo fica trabalhando ali na igreja de Antioquia, e aí diz que naquele tempo surgiu uma fome na Judéia. Já falamos até sobre isso quando a gente estudou Atos. E aí, por causa dessa fome, as igrejas da Judéia, de Jerusalém, né, de toda a região ali da Judéia, começaram a passar necessidade. Então, a igreja de Antioquia organizou uma coleta devia ser de comida, né? Talvez de dinheiro também. E aí, Paulo e Barnabé são enviados a Jerusalém para levar justamente essa coleta. Quando a gente lê o Gálatas 2, Paulo fala uma coisa interessante ali, que no meio de tanta coisa importante que ele fala, a gente às vezes até deixa passar, mas ele diz assim, que quando ele foi visitar os apóstolos, e ele comunicou aos apóstolos qual era a doutrina que ele estava ensinando, e ele até fala assim, eu fiz isso para que os meus esforços não fossem em vão, para de repente alguém chegar e dizer, não, Paulo não está pregando o ensino apostólico, né? Então ele vai lá, ele conversa com Pedro, com Tiago, com João, e aí, no meio das coisas que ele fala, ele diz assim, eles me pediram apenas para que eu esqueci o primeiro ponto que ele fala, me pediram para fazer tal e tal coisa, e que eu não me esquecesse dos pobres, e ele fala, e eu tenho me esforçado para que eu não deixe de cumprir esse compromisso que eu fiz com eles, né, de não me esquecer dos pobres. Então é interessante que nesse momento aqui, Paulo está falando justamente sobre isso, né, de fazer uma coleta na igreja de Corinto. Paulo estava em Éfeso nesse momento aqui, ele não estava em Corinto, obviamente, ele estava numa cidade não tão distante, né, mas estava em outro lugar, e ele dizia, olha, eu vou passar por aí, eu peço que vocês façam uma coleta, porque quando eu passar eu vou pegar essa coleta e vou levar para Jerusalém, né, que é o que ele diz no versículo 3. Então por isso a gente sabe que essa coleta especificamente era uma coleta para ser levada à igreja de Jerusalém. Então a gente vê que existia essa cooperação, né, entre as igrejas, e especificamente tem uma coisa interessante aqui, que novamente a gente vai voltar para Atos várias vezes aqui. Quando a igreja de Jerusalém escolhe os diáconos, né, entre eles estava Estevão, eles fazem justamente porque a coleta de alimentos, a distribuição, né, que eles tinham de alimentos, principalmente entre as viúvas, que eram as mais desamparadas, estava tendo aí um problema, porque tinha um grupo que estava recebendo, outro grupo que não estava, né? E lá naquele contexto ali, diz que tudo que as pessoas vendiam, ou todas as ofertas que as pessoas faziam, eram entregues aos apóstolos. Eram os apóstolos que administravam isso, né? Então chega um momento que os apóstolos chegam e falam, ó, se a gente continuar nessa, a gente vai ficar só administrando dinheiro e donativo, a gente não vai fazer mais nada. Então é melhor botar alguém responsável por fazer isso. Aí surgiram os diáconos, né? E é bom que se diga, inclusive, que essas ofertas, que a gente tem lá, inclusive lá na passagem de Atos, a história de Ananias e Safira, todo mundo já conhece, não era dízimo, tá? Aquilo não era dízimo. Aquilo eram ofertas voluntárias. Tanto é que Barnabé vendeu um terreno, né, e entregou o dinheiro. Ananias e Safira tentaram fazer a mesma coisa, só que fizeram errado, né? Mas era do mesmo jeito. E tanto é que quando eles vão entregar a oferta, Pedro fala, vem cá, o terreno era de vocês? Era. E o dinheiro que vocês venderam o terreno era de vocês? Também. E para que vocês tinham que mentir? Dizendo que vendeu por X e depois só dá metade. O dinheiro é de vocês davam o que vocês quisessem, né? E Paulo fala exatamente isso. Ele diz, cada um separe uma quantia de acordo com a sua renda. Em outras passagens vai dizer de forma diferente isso, né? Mas é basicamente o que ele está dizendo. Cada um dê de acordo com as suas possibilidades.
e aí quando eu passar aí eu vou recolher. Diga. Essas doações aí, isso é especificamente para a igreja ou era para a comunidade que pobre que passava necessidade? Você fala na hora de entregar, né? É uma boa pergunta essa, eu não sei. Eu acho que de uma forma geral, a igreja, ela também ajudava as pessoas de fora. Mas, principalmente a igreja de Jerusalém, a gente vê lá no começo de Atos, era uma quantidade de gente tão grande, né? Porque como a gente está falando aqui, é diferente quando a gente encara, por exemplo, a situação da igreja evangélica Vida Nova, né? Graças a Deus aqui a igreja evangélica Vida Nova não é uma igreja necessitada. Se um ou outro necessita, é ou de forma esporádica, ou é muito pouca gente, graças a Deus, né? Então a gente faz o quê? Vamos ajudar outros, né? Vamos agregar isso até ao evangelismo. Vamos dar e vamos evangelizar, né? Mas lá era uma coisa um pouco diferente. Era a igreja de Jerusalém, e no meio daquela igreja de Jerusalém tinha muita gente necessitada. A gente já falou isso aqui, que a realidade do povo, né, dos povos antigos, em relação ao nosso, é totalmente diferente. Hoje, em relação aos povos antigos, a gente é rico, né? Ontem mesmo eu fui num casamento que ali também, era rico mesmo, né? Aquele pessoal era rico mesmo. Mas, às vezes a gente participa de coisas, eu não estou na alta sociedade, né? Meu carro está ali todo lenhado, precisando dar uma pintura, não consigo pintar. Preciso trocar uma peça, não troquei ainda. Mas assim, a vida que eu tenho, as compras de mês que eu faço, você pode ter certeza que se equipara a gente da alta sociedade da Roma de 2000 anos atrás. É outra realidade, né? O nosso padrão de vida e a nossa qualidade de vida aumentou muito em 2000 anos. Então essa galera lá da época da igreja, tinha muita gente pobre mesmo, que passava necessidade. Então eu acho, aí é um machismo, eu não tenho essa informação, mas eu acho que a igreja já tinha muita gente para ajudar, sabe? E aí é onde Paulo vem e fala, eu acho que a gente já leu isso, em uma das cartas dele, não lembro se a gente já leu, que ele diz assim, que a gente deve ajudar todo mundo, mas especialmente aos da fé, né? Por quê? Porque se eu estou com um grupo enorme de pessoas, mas eu tenho um grupo grande de irmãos, eu vou priorizar os irmãos, isso é óbvio. E o que sobrar eu posso ajudar quem precisar. Então acho que era mais ou menos isso que acontecia, sabe? Nesse caso específico aqui, eu acredito que era específico para a igreja da Judéia, por causa das necessidades que eles estavam passando lá. Me parece que as igrejas lá da região de Israel, né? Eles eram uma igreja mais pobre do que as igrejas entre os gregos, né? No caso de Corinto, de Éfeso. Me parece que essas outras igrejas elas tinham uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Até talvez por causa da forma mesmo como funcionava, né? As economias dessas cidades e tudo mais, né? E o judeu ele tinha uma particularidade lá. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Não tenho também essa informação para falar isso com muita certeza não, mas também não significa que entre os gentios não tinham muitos necessitados, né? Com certeza tinha também. Que ele fala do primeiro dia da semana, né? Não sei se ele é do dia do domingo. Eu vou falar isso aqui agora. Pode separar, né? Na reunião que tiver. Primeiro ele fala que isso aí é uma ordem que ele já tinha dado às igrejas da Galácia. A gente não tem essa informação lá na carta aos Gálatas, especificamente, e eu entendo até que ele fala isso não no sentido de que eles sabiam o que ele tinha falado, ele está só dizendo assim, ó, eu dei essa mesma ordem que eu vou dar a vocês agora lá na igreja dos Gálatas, né? Então ele fala, a cada primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando, tal. Então esse primeiro dia da semana é o domingo, né? A gente naquele tempo não chamava de domingo, né? Mas o primeiro dia da semana é o domingo. E é aquilo que eu também já comentei isso aqui anteriormente. Existe uma ideia errada, é errada historicamente e errada biblicamente, de que o domingo foi uma invenção da Igreja Católica. Que lá, depois de muito tempo, quando surgiu a Igreja Católica mudou o sábado para o domingo, né? E que o domingo virou
o sábado cristão. Isso é uma ideia completamente equivocada. A ideia de que o domingo é um sábado cristão pode sim ter nascido na Igreja Católica, e cá entre nós os batistas também pensavam assim, né? Não sei se ainda pensam. A gente tem várias provas no próprio Novo Testamento e fora dele também, de que a igreja se reunia no domingo. E eu já falei aqui, por quê? Por que no domingo? Não, eles trabalhavam no domingo também. Não, mas por que era domingo? Vocês precisam anotar as coisas que fala aqui, viu? Aleluia! Né? Jesus ressuscitou domingo. É por isso que eles se reuniam no domingo, por causa da ressurreição de Jesus. E o detalhe, como a irmã Lídia falou aqui, o judeu, ele tinha o sábado como o dia de descanso, né? Que, por sinal, vocês podem até hoje criticar, pode poder que eu diga, porque vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Mas podem até criticar quem acha que tem que guardar sábado como coisa religiosa, né? E tal. Mas o sábado foi uma inovação no tempo antigo. A galera trabalhava de domingo a domingo. Aí depois de um tempo, alguns povos começaram a esporadicamente ter lá um tempo de descanso, mas não era um ciclo de 7 dias. Então eles não tinham essa ideia de um ciclo de 7 dias e que no 7º dia descansavam, né? Muitos eram assim, tipo assim, o cara trabalhava 10 dias e depois no 11º o cara descansava um tempo. No caso do judeu, isso foi estabelecido por Deus em lei, né? Vocês vão trabalhar 6 dias, no 7º vocês vão descansar. Então isso era uma inovação. E isso causava inclusive muito problema para o judeu também, né? Porque eles inclusive de vez em quando ficavam tentando burlar. A gente tem isso lá em Neemias, por exemplo, né? Acho que é Neemias. Tentavam burlar a lei para poder não deixar de fazer comércio com os outros povos que no dia de sábado não estavam trabalhando lá, querendo comprar, querendo vender, né? Mas então assim, para o judeu ele já tinha um dia de descanso. Domingo não era um dia de descanso. Domingo era o dia de trabalhar. Então o que a igreja fazia para se reunir no domingo? Eles acordavam cedão antes de ir trabalhar e se reuniam antes de ir trabalhar. Aí eles trabalhavam o dia todo. Quando chegava no final do dia, eles se reuniam novamente. Por isso que a gente até hoje faz culto de manhã e de noite. E às vezes a gente não sabe nem por quê, né? A gente acha que é porque o pastor inventou lá. Não, vai ter culto de manhã, vai ter culto de noite. Não, isso é uma tradição que a gente herdou. Eles faziam culto cedo. O bom é que a gente não herdou a tradição de acordar 5h30 da manhã, nem 5 para ter culto, né? Graças a Deus. Mas era assim que eles faziam, porque eles tinham que trabalhar aquele dia lá, né? Então se reuniam de manhã cedo e também se reuniam à noite. Então por isso que diz, a cada primeiro dia da semana, porque era o dia que a igreja se reunia, era o dia que podia ser feita essa coleta, né, que Paulo está falando aqui. Bom, então para a gente seguir adiante, ele disse que vai levar essa oferta para Jerusalém, e aí como eu falei, né, provavelmente, eu até botei a passagem aqui, Atos 11, 29 e 30, que fala sobre essa entrega, né, da oferta a Jerusalém. Então você está dizendo que o domingo, as reuniões que eram feitas no domingo, essa é uma tradição judaica? Não, cristã. Da igreja primitiva. Entendeu? Porque o judeu não tinha nada a ver com isso, né? Não romana? Não romana, de jeito nenhum. Não foi a igreja romana que inventou isso. Muitas das tradições que a gente recebeu, como essa história mesmo de que o domingo é o sábado do cristão, isso sim é uma tradição que é posterior, né? Porque a gente não encontra amparo nisso aqui na Bíblia. Na verdade, o que a gente vê é que a igreja judia, principalmente, né, a igreja lá da Judéia, a igreja dos judeus, eles continuavam aí no templo no sábado, e quando chegavam no domingo eles se reuniam como igreja, né? E assim, não cabe a gente entrar nesse mérito agora, mas quando a gente percebe esse tipo de coisa, a gente vê que também às vezes a gente, não vou dizer que é um erro, mas a gente não está seguindo bem o que está aqui, às vezes, né? Porque a gente encara como se agora o domingo é o nosso sábado, então aqui é o templo, é o equivalente ao templo, né? Onde eu vou prestar o culto, igual o judeu ia no sábado prestar o culto, isso aqui é um altar, né? Tal. Não, peraí.
está tudo errado. Não existe templo, o templo é você, não é isso? Se eu falar besteira aqui, levanta a mão e fala que eu estou errado. O templo é você. Você não tem um templo para ir adorar. Isso aqui não é um templo. Isso aqui é um local de reunião. É um local de reunião da Assembleia, né? Inclusive no meio dos gregos, né, tinha essa ideia lá, não lembro como é que eles chamavam o lugar, que era o lugar das reuniões da Assembleia, né? Então, o que você vem aqui não é necessariamente prestar um culto. O culto você tem que prestar o tempo todo na sua vida. Às vezes você pode estar vindo aqui totalmente alheio, vem só automático para sentar, cantar um hino, fazer alguma coisa e tal, você não está prestando culto, né? Mesmo estando aqui, mesmo ouvindo tudo, mesmo cantando, repetindo as coisas que fala, às vezes você não está prestando culto, né? Porque não é a mesma coisa. Então isso sim acaba sendo uma perversão, vamos dizer assim, da tradição original da igreja, né? Bom, e aí Paulo então começa a falar a partir do versículo 5 sobre alguns planos que ele tinha, né? Aí eu vou passar nisso aqui rapidinho, só para a gente ver como é que tem uma consonância aqui com Atos, né? Com o que Atos fala da história de Paulo. Então primeiro ele fala assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los. Essa história de Paulo passar pela Macedônia está lá em Atos 19 e 20 é mais ou menos o contexto dessa carta aqui, né? Mais ou menos a época, né, que Paulo escreveu essa carta. Então, no versículo 21 de Atos 19, ele fala justamente, quer dizer, ele não, Lucas, né, fala que Paulo, então, depois de passar muito tempo em Éfeso, ele resolveu ir para Macedônia, e aí ele foi, aconteceu uma situação lá e tal, e depois ele foi para a região, ele não fala especificamente Corinto, mas fala que ele foi para a Grécia, né, a partir dali. E aí, aqui quando ele diz de ir visitá-los, é justamente essa passagem, que é Atos 22, que diz que Paulo foi para lá e passou lá 3 meses. E aí a gente vê uma consonância precisa, porque ele diz assim: talvez eu permaneça com vocês algum tempo, ou até mesmo passe o inverno. Então, parece que foi exatamente o que aconteceu, né? Durante 3 meses ele passou a estação inteira ali com o pessoal de Corinto. E vocês sabem que as viagens antigamente não eram como é hoje, né? Então, o inverno não era uma época boa para viajar. E, inclusive, a gente vê aqui que Paulo, ele já tinha dito anteriormente sobre a questão de Jerusalém, né? De ir a Jerusalém, talvez ir a Jerusalém com os irmãos levar a oferta. E, para Paulo sair de onde ele estava para ir para Jerusalém, ele poderia ir por terra, mas o caminho mais rápido era ele ir pelo mar, né? Era ele pegar, como ele tinha feito já algumas vezes, tanto de ida quanto de volta. Mas o inverno não era uma boa época, e a prova disso é que Paulo acabou viajando no inverno, né, posteriormente, e aconteceu o que aconteceu, né? Sofreu naufrágio e tal, e quase que o povo todo morre. Então, isso bate certinho com o que está dito lá em Atos, né, 19 e 20. E também ele fala uma coisa interessante aqui, que a gente consegue até situar mais ou menos em que época do ano que ele estava ali, né? Porque ele diz assim, no versículo 8: mas permanecerei em Éfeso, que é onde ele estava, até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Então, quando a gente vai ali em Atos 19, no começo, versículo 9 até o versículo 20, a gente vai ver justamente que Paulo, quando chegou em Éfeso, ele começou a pregar na sinagoga, e passou lá um tempo pregando, mas depois de um tempo ele se tornou indesejado ali, né? Não queriam mais ouvir o que ele tinha a dizer. Algumas pessoas creram e outros não creram. Então aí diz que a partir desse momento ele fala: então beleza, então eu não vou vir mais aqui não. Vocês não me querem aqui, eu não vou. Aí ele conseguiu uma casa, né, que era uma escola, do lado da sinagoga. Do lado da sinagoga, Paulo achou uma escola. E aí diz que durante 2 anos ele passou ensinando nessa escola e evangelizando, né? E tudo mais. Então, tirando, né? Devia ser o nome do cara, né? Então, se confirma o que ele está dizendo aqui. Agora eu queria falar do negócio do Pentecostes, porque o Pentecostes acontece. Quem já foi católico fervoroso talvez saiba, né, quando é que acontece o Pentecostes. Quem nunca foi fica perdido, né? Sabe que época é, né? Eu particularmente não lembrava. Mas o Pentecostes, no caso do Pentecostes judaico especificamente,
ele acontecia entre meados de maio até meados de junho, né? Então vamos botar aí mais ou menos no começo de junho, seria uma data média, né? Porque varia o dia. Então mais ou menos ali no começo de junho, Paulo disse que ficaria ali, né, em Éfeso, e só depois desse momento ele prosseguiria a viagem. Por que ele bota o Pentecostes eu não sei, né? Não sei explicar, mas de qualquer modo marca um tempo, né? Então até mais ou menos junho eu vou estar aqui e depois eu sigo viagem. Então a gente chega à conclusão de que essa estadia de Paulo lá em Corinto, então demorou um pouquinho, né? Quer dizer, se ainda não tinha chegado no meio do ano, ele ia esperar o meio do ano e ele ia passar um inverno, vocês sabem, lá no hemisfério norte, né? Então o inverno lá começa agora, 21, 22 de dezembro, né? Então Paulo foi para lá em dezembro e passou o Natal lá, né? Tinha Natal, gente, naquela época lá? Será que ele comemorou o Natal lá com o pessoal, né? Todo mundo sabe que a igreja primitiva não comemorava o Natal, né? Todo mundo sabe disso, né? Para eles não existia Natal, não. Beleza, então aí depois ele continua dizendo: se Timóteo for, tome providências para que ele não tenha nada a temer. Não sei o que Timóteo poderia temer. Talvez o fato de que ele ia sozinho e que Timóteo ainda era muito novo, né? Eu não parei para fazer essa conta aqui, pelo menos por alto, mas Timóteo certamente ainda não era considerado um adulto. Tipo, eu acho que ele não tinha ainda 30 anos de idade, que era mais ou menos o que se considerava como uma pessoa adulta, né? Então, mas ele já era ativamente participante ali da missão de Paulo. Então Paulo manda Timóteo lá. Quer dizer, ele fala: se Timóteo for, talvez ele vá, então vocês tomem conta dele aí e tal, para ele não ficar com medo de nada, não ficar preocupado e tudo mais. Então, e tanto é que ele fala no versículo 11 assim: ninguém o despreze. É interessante que ele fala a mesma coisa na carta, né? Quando ele manda a carta para Timóteo, ele fala: não deixe que ninguém, não permita que ninguém te despreze por causa da tua idade. Ele não fala idade, mas a gente, né, pelo contexto, é o que ele está falando. Não deixe que ninguém despreze você por causa da sua idade, porque você tem um dom. Deus te deu o dom pastoral. Você tem que exercer esse dom. E você não pode se deixar intimidar por aqueles que de repente vão olhar para você e dizer: mas você nem é homem ainda, né? E já quer ser líder. E é interessante, irmãos, eu vou abrir esse parênteses aqui, porque a gente falou aqui há algumas aulas antes sobre um aspecto, vamos chamar de paradoxal, né? É uma coisa paradoxal da doutrina cristã. Por um lado, a gente não vê no Novo Testamento muitas mulheres se destacando como líderes, como lideranças na igreja. Inclusive Priscila é uma das poucas que sempre aparece, né? Inclusive muito associada a Paulo. Mas, embora não apareçam muitas mulheres líderes, e embora a gente saiba que o contexto da época era um contexto machista, era um contexto, como a gente leu há pouco tempo sobre aquela história da mulher não falar, né? Principalmente as mulheres casadas, existia um decoro para que as mulheres casadas não se manifestassem em público, aquela coisa toda. Então, a gente às vezes, de forma assim um pouco leviana, a gente fala: a Bíblia é machista, Paulo era machista. Eu já vi crente falar isso, que Paulo era machista, né? Mas, no entanto, por que é o paradoxo? Porque, ao mesmo tempo, o próprio Paulo, a gente leu há pouco tempo, Paulo fala: olha, no reino de Deus, a mesma indiferença que deve existir entre um pobre e um rico, entre um judeu e um não judeu, não deve existir diferença entre homem e mulher. Isso diz muita coisa, né? Então, se ele está dizendo que aqui dentro, né, lá, especificamente, o judeu não é melhor do que o gentio, nem o gentio é superior ao judeu, o pobre não pode ser tratado melhor do que o rico, né? Ele está dizendo: não pode haver diferença de tratamento entre homens e mulheres. E a gente viu que, né, na ocasião, a gente viu inclusive que existem indícios fracos, mas existem, de mulheres que eram atuantes, né? E eu estou falando isso por quê? Porque nesse caso a gente tem uma outra qualidade, entre aspas, né?
chega a ser tanto, mas uma qualidade revolucionária da igreja. Porque, no caso principalmente dos judeus, existia um preconceito, sim, era um preconceito com jovem. O jovem não era uma pessoa que tinha nada para oferecer, sabe? Então, por exemplo, a gente vê na própria história de Jesus, é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes. Você já para para pensar que Jesus, diferente daquelas tradições malucas que surgiram, né, anos depois, Jesus, de quando nasceu até 30 anos de idade, Jesus era um cara normal, trabalhando, né, acordava cedo, ia trabalhar, ficava lá trabalhando o dia todo, nas coisas que ele fazia lá, chegava de noite, tomava café, ia dormir, e no outro dia fazia tudo a mesma coisa. Jesus viveu a rotina de um carpinteiro, né? Não durante 30 anos, mas durante o tempo lá, né, que ele começou a trabalhar, ele vivia uma vida rotineira. Por que até 30 anos? Por que Jesus não começou antes? A missão de Jesus era importante, né? Por que Jesus com, sei lá, a gente hoje em dia, por exemplo mesmo, 21 anos já está na maturidade, né? A gente diz, né? A gente considera, 21 anos já pode fazer meio monte de coisa, com 18 já pode, né? Mas geralmente 21 acho que é um pouquinho mais afirmado, né? Jesus podia ter começado com 21, com 25, mas Jesus só começou com 30. Por quê? Por causa disso. Porque se Jesus falasse ou ensinasse ou fizesse tudo o que fez com menos de 30, ele ia ser desprezado. A sociedade mesmo não ia querer, um moleque. O cara não tem 30 anos, é um moleque, né? E era o que acontecia aqui no caso com Timóteo. E aí o que eu falo do caráter revolucionário, né? Menos do que outras coisas, que por sinal eu esqueci de falar, falei de homem e mulher, mas também fala do escravo e do livre, né? Dentro da igreja, o escravo e o livre era para ser tratado da mesma forma. Então, dentro da igreja não tinha esse negócio. Então Paulo reafirma isso muito lá na carta que ele escreve a Timóteo, justamente dizendo, olha, você tem um dom, não foram homens que escolheram você, não fui eu que escolhi você simplesmente, foi uma escolha de Deus. Deus colocou sobre você o dom de pastorear. Então, independente da sua idade, exerce. Você tem que exercer. Claro, Timóteo teve um período de discipulado, né? Um período ali, principalmente com Paulo, onde Paulo, porque a gente conhece mais ou menos a história de Timóteo, né? Que ele era judeu, o pai não era, mas a mãe era, e aí parece que a mãe se converteu, a avó, né? Não sei se a avó ou a mãe se converteu primeiro, e o Timóteo se converteu já novo, mas nem circuncidado ele não era, né? Ele era filho de judia, mas nem circuncidado ele não era, porque o pai dele não era judeu. E aí Paulo, novinho já ali, um moleque, não sei, novinho que eu falo assim, eu imagino que ele devia ter uns 16, 17 anos, na minha cabeça, né? Não sei, mas eu imagino que era nessa faixa aí. E alguma coisa tocou lá em Paulo e falou assim, ó, esse moleque aí vai ser útil no ministério, chama ele aí. Aí o texto diz que as pessoas davam um bom testemunho dele. A igreja, né, de onde ele estava, não lembro, acho que era em Derbe, não lembro o local, dava um bom testemunho dele. Então isso aí confirma que de fato alguma coisa tem nesse menino. Aí pronto, chamou ele começou a integrar, né, aquela trupe ali, aquela missão de Paulo e Silas e outros que estavam com ele, né? Então ele passou esse tempo ali sendo discipulado, aprendendo e tudo, mas Paulo desde sempre fala, desde sempre Deus já tinha te escolhido, você já tinha sido chamado, então agora você já está pronto. Então ele está justamente dizendo isso para ele, ó, exerça. Ele me parece que deixa ele em Creta, alguma coisa assim, né? Deixa ele lá em algum lugar para ele justamente pastorear aquela igreja. Então é uma coisa para a gente pensar também, né? A gente não tem muito essa ideia, essa tradição aí de 30 anos e tal, mas às vezes a gente tem uns preconceitos também, né? Na verdade, eu estava falando dos outros pastores que às vezes os jovens dão valor aos velhos, que eles sabem mais, né? Mas o mais velho tem maturidade, coisa que os jovens não têm ainda, em termos disso. E dizem que a partir de 50 anos é a maturidade para se passar para a geração que agora é de 50, não é mais 30, como era no tempo.
Na verdade, 30 anos não era maturidade. 30 anos era como se fosse assim, agora você é adulto, né? Até então não era, agora você é adulto. A gente meio que pensa assim também, a gente só não valoriza dessa forma, né? Porque, por exemplo, isso é coisa da nossa geração, né? Mas quando eu estava fazendo 30, eu fui infectado com essa coisa da nossa geração de chegar aos 30. E eu falei assim, velho, fazer 30 anos esse ano, bicho, meu Deus do céu, sabe? Deu aquela crise assim, foi momentânea, mas deu. Eu falei assim, já vou fazer 30? Coisa é eu pensar que já vou chegar nos 50. Aí é que a crise pegou mesmo, me massacrou, a crise chegou e fez assim, né? Mas eu vou tentar me apegar a isso, né? Não, com 50 eu sou um cara maduro, né? Estou chegando na maturidade, pelo menos os cabelos estão brancos. Então, isso é um fato, essa questão da maturidade. O próprio Paulo, ele fala sobre isso, né? E se não me engano, ele fala, se não me engano, com o próprio Timóteo, que ele fala isso, sobre a questão de impor as mãos, né? E ele fala que não se deve impor as mãos de forma, como é que ele usa a expressão? Precipitada, né? Não impõe as mãos de forma precipitada na cabeça de ninguém, ou seja, para ordenar, né? Como líder, como pastor, etc. E ele ainda fala assim, para que não caia no erro do diabo. Qual é o erro do diabo? Prepotência, arrogância, que são coisas mesmo da imaturidade, né? Então é preciso que haja uma maturidade mínima. Mas percebam, irmãos, que eu acho que vocês têm essa consciência. A maturidade não vem necessariamente com a idade, né? Não, hoje qualquer um, o cara mesmo mas eu estou falando assim, no sentido da maturidade. A maturidade não vem necessariamente com a idade. Eu conheço gente da minha idade que não é madura ainda, né? E às vezes você conhece gente mais nova, fala assim, pô, meu, cara novo já tem essa maturidade, né? É isso. Porque ele tinha o dom. Esse é o grande lance, né? É o que Paulo reforça muito com ele. Não foi ninguém que te escolheu. Não fui eu que cheguei e falei, cara, você vai ser pastor. Não, foi o próprio Espírito Santo que colocou em você o dom. E ele me mostrou e me fez reconhecer isso em você. Então é mais ou menos o que a gente fala até sobre a ordenação de pastores, né? Acontecia muito isso, que a gente não vive muito isso, mas principalmente na igreja batista acontecia muito isso. Eu acho que em outras denominações também, de repente a pessoa fala assim, pastor, eu quero ir para o seminário. Aí os pastores mais espertos, né, mais experientes, ia lá e conversava com o cidadão para saber qual é o motivo de você ir para o seminário, né? Tinha gente que queria ir para aprender a Bíblia. Eu quero ir para o seminário para aprender a Bíblia. Vá não. Porque em seminário se aprende a Bíblia entre aspas, né? Principalmente alguns seminários, né? Alguns seminários são mais acadêmicos do que espirituais. Então, meu pai mesmo deve ter várias histórias aí de gente que foi todo empolgado. Eu vou para o seminário. Voltou de lá ateu. Porque tinha um pastor mesmo conhecido. Tinha um pastor conhecido nosso que dava aula aqui no seminário. E que, por sinal, ele disse que depois que ele foi até ser pastor em Itaberaba. Depois que meu pai saiu de lá. E depois ele confessou assim, eu vou confessar uma coisa, eu me converti em Itaberaba. Ele já era pastor de seminário. E ele dizia, eu não era convertido não. O cara, ele era o carrasco do seminário. Sabe aquele professor, gente ruim, carrasco, que só quer ver os outros se arrombar? Na faculdade, você deve conhecer um bocado lá, né? Sabe esse cara que nem conhecimento ele não gosta de passar, ele quer ver o cara se dar mal. Ele era assim. Algumas pessoas te conheceram, né? Então, ou seja, o pastor mais sábio, ele conversava com o cara e percebia, cara, isso aí é chamado de Deus, né? Quando ele percebia que era um chamado de Deus na vida da pessoa, até por meio de oração e tudo mais, mandava sem medo, cara, não vai, e a igreja vai até te ajudar. Agora tinha outros que assim, vai não, mas eu quero ir, então vai por conta própria, eu não vou dar aval. Tinha seminário, e acho até que daqui também era assim, o pastor tinha que dar o aval para o cidadão ir para o seminário. Se o cara não chegasse lá com uma carta da igreja, né, do pastor, o seminário não aceitava. Por isso que o seminário, inclusive, estava pobre, né? Por causa disso. Porque, né, não aceitava qualquer um. Enfim. Então, seguindo aqui no versículo 12, aí ele agora vai falar outra coisa. Ele vai falar sobre Apolo.
Ele fala: quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. A gente não tem aqui no Novo Testamento nenhum encontro de Paulo com Apolo. Lá em Atos, no capítulo 19, como a gente estava falando anteriormente, a gente vê que na verdade há meio que um desencontro entre eles, né? Apolo chega em Corinto, se não me engano. Deixa eu ver. Paulo vai para, parece que Corinto primeiro, aí depois ele vai para Éfeso. Aí nesse momento Apolo estava em outro lugar e foi para Corinto. Eles não se encontram ali na história. O que acontece é que depois, quando Paulo chega em Éfeso, Apolo já tinha passado por lá, e aí no meio da conversa lá tal, aí ele falou assim: poxa, vocês não ouviram falar do Espírito Santo, não? Aí ele: não, ele não sabe o que é Espírito Santo, não. Vocês são cristãos? Somos. Quem foi que pregou para vocês? Um cara chamado Apolo, um cara retado. Mas, e você não tem o Espírito Santo? Ele não sabe o que é Espírito Santo. Aí quando foi verificar, o próprio Apolo, ele só tinha passado pelo batismo de João. Aparentemente ele tinha sido um discípulo de João, que depois deve ter sido encaminhado para Jesus e creu em Jesus, né? E aí Paulo falou: opa, peraí, tem um negócio incompleto aqui, o que o Apolo pregou está certo, mas tem um negócio a mais. Jesus mandou o Espírito Santo. Aí eles oram, né? Pelo pessoal, eles recebem o Espírito Santo. E aí depois diz que Áquila e Priscila é que encontram Apolo, e eles dão uma instrução a mais a ele, né? Sobre Jesus, imagino, não falo lá, mas imagino que devem ter orado também para que ele recebesse o Espírito Santo, se é que ele já não tinha, né? E enfim, e aí rola esses desencontros. Mas aqui a gente vê que Paulo e Apolo se encontraram lá em Éfeso, né? Posteriormente Apolo foi para lá, e é o que ele está dizendo aqui. Ele chega a dizer assim: eu insisti com ele para ele: vai lá em Corinto, o pessoal quer te ver, não sei o quê. Mas ele fala: não vou, eu não vou. Diga. Rapaz, eu sou tendencioso a... vai continuar tendo. Porque não tem. Sim. Hebreus não tem autor declarado. Só que, o que acontece? Ainda não responde. Mas é interessante que quando a gente vai para o final de Hebreus não é uma carta solta. Sabe, tipo assim, alguém escreveu uma carta e jogou ao vento para alguém pegar. Não, ela era endereçada. Tanto é que quando chega no final, o autor faz igual Paulo faz: manda abraço para não sei quem. Olha, o irmão tal estava preso, já foi solto e tal. Os irmãos aqui não sei aonde estão mandando um abraço para você. O autor de Hebreus faz a mesma coisa. Ele só não se identifica. Só não faz igual Paulo. Paulo, não sei o que, né? Então, por causa dessa falta de identidade, a gente costuma achar que não é Paulo. Só que o pessoal que é mais CDF, né, que estuda os originais e grego e não sei o que, eles conseguem achar tipo assim, indícios da escrita de Paulo, sabe? Só que isso também é muito complicado, porque um outro grupo de também outros CDFs fala assim: isso é meio complicado, porque assim, Paulo não escrevia as cartas dele. Quem escrevia era um amanuense, era um cara lá que ele ficava falando, o cara ficava anotando. Então, esse processo, ele tira um pouco, não muito, mas tira um pouco da personalidade da pessoa, se a pessoa estivesse escrevendo, né? Então, fica um pouco difícil falar isso. Então, alguns teorizam que, como o Atos diz que Apolo era um cara extremamente, usando a expressão de Atos, poderoso nas escrituras, né? Ele era um cara tão versado, e quando fala escritura, está falando de Antigo Testamento, né? Não tinha ainda Novo Testamento. Apolo era tão mestre do Antigo Testamento que ele desafiava qualquer um para o debate e ele ganhava. E ele fala lá que ele debateu muito com os judeus, principalmente porque eram os caras do Antigo Testamento, né? E não tinha ninguém para rebater as ideias de Apolo, para mostrar na escritura que Jesus era o Messias de fato, né? Ele provava nas escrituras. Então, por causa disso, alguns acham que o conteúdo de Hebreus se encaixa nisso aí, né? Porque justamente Hebreus, que por sinal esse nome foi dado por alguém, não está dito lá que é para os hebreus, mas
Ele só fala sobre coisas do Antigo Testamento, sobre a lei, sobre o templo, sobre o sacerdócio, né? Sobre os heróis da fé. Então ele vai falando justamente, ele pega o contexto todo do Antigo Testamento para botar assim, ó, Jesus estava lá. Olha Jesus aqui, ó. Isso aqui prova que Jesus é superior a Moisés, Jesus é isso aqui. Então, essa era uma igreja judia, porque provavelmente as outras cartas eram mais destinadas a pessoas que não eram judias, né? Explicando sobre comidas de indivíduos, aquele negócio que os judeus não, ele foca bem mesmo na lei, na escritura judaica para poder provar. É diferente. Eu, particularmente, eu sou tendencioso a acreditar nisso aí. Sou. Mas existem vários outros candidatos, até Barnabé, já falaram de Barnabé. Oi? Priscila, até Priscila entra na história, né? Muita gente aí teorizando, mas a gente não tem como saber não. Mas o que eu quero falar de Apolo aqui... Oi? Se fosse Priscila, seria né? Uma coisa interessante aqui sobre essa história de Paulo com Apolo é que assim, beleza, tem essa história, ele pediu Apolo e tal. Aí eu fiquei matutando aqui pensando, né? Por que Apolo não? Porque assim, talvez seja uma coisa, até que a gente fica às vezes querendo também puxar demais e não significa muita coisa, né? Mas quando disse que ele não quis de modo algum ir, isso me chamou a atenção. Eu pensei, por que ele não quis de modo nenhum ir, né? Vai, Apolo, não vou. Rapaz, para de não for. Eu não vou. Ele insistiu em não ir. E eu fiquei tentando viajar aqui, né? Inventei uma coisa, inventei outra. Fiz, não vou ficar inventando coisa não, porque eu não tenho resposta para isso. Aí eu fui dar uma pesquisadinha e vi um comentário muito interessante. Não lembro quem foi o autor. E ele puxa um negócio que está ali na carta de 1 Coríntios. Lembra do começo da carta? Um dos primeiros problemas que Paulo apresentou ali, já ali no capítulo 2, capítulo 3, Paulo estava falando de quê? Lembra? Vocês lembram? da igreja. Claro que é da igreja. Eu digo assim, qual é o problema? Uns dizem que é de Paulo, outros de Apolo. A igreja estava dividida, né? Existia um partidarismo dentro da igreja. Então Paulo fala, que loucura é essa? Que eu ouço falar que vocês estão dizendo que esse grupo aqui é de Paulo, aquele grupo ali é de Apolo, aquele grupo ali é de Pedro, e esse grupo aqui é de Jesus. Esse grupo aqui é o mais arrogante de todos, né? Não, eu sou de Jesus, né? De Apolo, Pedro, né? Então estava acontecendo isso na igreja. E a gente já explicou isso lá, né? O que isso significa? É que cada um estava querendo dizer que era melhor do que o outro. Por quê? Porque eu me converti com Paulo. Foi Paulo que fundou a igreja. A outra, mas eu me converti antes de Paulo vir para cá. Eu me converti com Jesus. Às vezes nem andou com Jesus, mas ficou dizendo, né? Inventando história. Aí outro, mas eu gosto mais de Pedro. Eu acho que Pedro é melhor. Eu acho que tal. Então ficou essa palhaçada na igreja. E Paulo, que loucura é essa? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Né? Então ele começa lá e a gente já leu. Aí o comentarista diz o seguinte: não sabemos por que Apolo não quis ir, né? Mas talvez, conectado ao problema que estava acontecendo, Apolo, na sua maturidade, ele pensou, eu vou fazer o que lá, com essa confusão que está acontecendo lá. Se eu for lá, vai piorar. Eu não quero ir lá. Porque se estão dizendo lá que tem um partido que é meu, estão me botando lá no meio dessa confusão, eu mesmo não vou lá. Deixa o povo se corrigir. Você já não está mandando a carta aí para dar um couro neles? Se eles se consertarem, eu vou. Aí eu vou com o maior gosto, mas agora, vou não. Se eu for para lá, eu vou piorar a situação. Aí achei interessante isso, faz sentido, né? De talvez ele não querer ir, justamente para não acirrar ainda mais os problemas que estavam acontecendo ali no meio daquela igreja por causa desse partidarismo, né, que acontecia. Então Paulo era um cara, Apolo, né? Era um cara legal. Agora Apolo, eu queria saber mais sobre Apolo. Gostaria muito. E aí pronto, então ele começa já a finalizar a carta. Então ele fala, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam pessoas de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor, né? Reforçando, né? Eu até anotei aqui algumas coisas. Eu não vou entrar muito nisso, mas
A gente tem, né, algumas outras passagens que falam sobre essas questões de vigilância, de firmeza, coragem, etc. Mas acho interessante frisar a questão da vigilância. No capítulo, na segunda carta aos Coríntios, que vem logo em seguida, Paulo fala uma coisa muito interessante, quando ele diz assim, lembra que ele já falou do cara lá que estava com um problema sério na igreja, né? Que ele falou, expulsa esse cara não pode permanecer aí no meio de vocês tem que tirar ele da comunhão. Quando chega no capítulo 2, ele fala, lembra daquele cara que eu mandei vocês expulsarem ele e tal? Agora é a hora de vocês tratarem ele com amor. Vocês não podem tratar ele de forma odiosa ou tal. Vocês têm que ir lá e resgatar ele, né? Aí ele fala assim, eu mesmo, da minha parte, eu perdoei o erro dele. Eu não estou preso ao problema. Eu perdoei. Aí ele fala uma coisa fantástica. Ele diz assim, porque eu não ignoro os intentos de Satanás. E é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes e que a gente precisa ficar muito atento, irmãos. Inclusive semana passada a gente falou sobre isso, né? Que o joio é semeado por Satanás. O joio não aparece espontaneamente no meio do trigo, não. Lá na parábola diz que o inimigo vem e semeia o joio, né? E a gente sabe bem o que é o joio. E se a gente não fica vigilante para perceber que Satanás está aqui no nosso meio, tentando destruir a comunhão, tentando achar alguém para usar, né? De repente usando ativamente alguém contra outro, a gente perde isso aí. Então, às vezes, algumas lutas, algumas brigas que acontecem dentro da igreja, algumas desavenças, alguns problemas sérios acontecem justamente porque as pessoas não, como Paulo, não percebem as artimanhas de Satanás. Ele está aí o tempo todo. Então, estejam vigilantes. Quando de repente algum irmão lhe trata mal, esteja vigilante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu talvez não esteja sabendo me expressar da melhor forma, mas estejam vigilantes, porque o diabo está o tempo todo lançando ciladas. Isso serve tanto para a nossa vida pessoal, né? As ciladas que ele lança ali, porque vocês podem ter certeza que, como eu já falei isso várias vezes aqui, eu acho que eu vou botar isso num livro para ser meu, né? Senão alguém me copia. Não tem a história do anjo da guarda? Vocês também têm diabo da guarda. Todo mundo aqui tem um diabo da guarda também. Porque o Satanás não é onisciente, não é só ele que faz tudo, ele tem um exército, né? Então, tem um diabinho aí, irmã, que já sabe onde é seu ponto fraco. Ele sabe qual é, porque ele vigia o tempo todo. Ele sabe quais são suas fraquezas. Ele sabe onde é que o seu calo aperta. Ele sabe até onde o seu limite vai. Então, se Deus permitir, como fez com Jó, né? De repente ele vai te levar ali para aquele limite, né? Se a gente der brecha, der abertura, ele sabe onde é que derruba a gente. Mas, principalmente falando de comunhão, de igreja, a gente tem que ficar muito atento a isso. E às vezes a gente não fica atento a isso. Então, de repente, algumas coisas começam a acontecer e a gente não percebe que é Satanás trabalhando. Veja que eu não estou dizendo que as pessoas não são culpadas. Eu não estou dizendo que a gente vai eximir a pessoa do erro dela ou do fato dela estar se deixando usar por Satanás. Mas, se a gente percebe essas coisas, muda um pouco de figura. Então, eu vou dar um exemplo bem bobo, o mais bobo de todos. Ele talvez seja o menos problemático, mas que já é uma grande coisa. Teve um pastor, até meu pai citou aqui, não lembro quem foi, que falava assim, que a fofoca morre em você. Quando alguém vier te contar, eu acho que era minha mãe que falava isso. Quando alguém vier te contar alguma coisa dos outros, né, em vez de você, é mesmo? Né? Não, você fala assim, vamos orar por ela. Era ele que falava, né? Vamos orar por ela, que morre em você, porque às vezes já é a sementinha do capeta ali, né? Já para poder causar o quê? Discórdia, maledicência, né? E isso é muito fácil acontecer, muito fácil, né? Pode não ser tão fácil, embora pareça que está ficando, pode não ser tão fácil o diabo ir ali desgraçar a vida do pastor, que o pastor cai em pecado, mas maledicência, fofoca, discordância dentro da igreja é fácil demais. Por quê? Porque a gente não está
vigilante. Então, Paulo está falando, vigiem, permaneçam vigilantes, né? Permaneçam, o que mais que ele fala aqui? Permaneçam firmes na fé em Cristo. Tem que ter firmeza. Se não tiver firmeza, vai vir aí as coisas e você vai se abalar. E façam tudo com amor. Ele já falou isso lá no 1 Coríntios, né? Não adianta nada você fazer nada se não for com amor. Tudo tem que ser com amor e com aquele amor, né? De 1 Coríntios 13. Aí, já nesse finalzinho aqui, ele vem falando sobre algumas coisas das igrejas. Então ele diz assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas, provavelmente os da família desse cara, né? A família de Estéfanas foram alguns dos primeiros aí da região, né? Onde estava Acaia, a região onde ficava Corinto, que se converteram ao Senhor. E desde então, eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Se de fato os da casa de Estéfanas representam uma família, é interessante que ele está dizendo aqui que uma família inteira, né, se dedicava à igreja. E aí, como eu falei anteriormente, naquele tempo já existiam algumas funções, né? Não vou chamar de cargo, mas existiam funções na igreja, que era a função do pastoreio, né? Que era dos presbíteros, a função dos bispos, que era aquela supervisão que eu falei com vocês. Já existia necessidades administrativas, como era o caso dos diáconos, né? Os mestres, as pessoas que ensinavam. Então, esse pessoal aqui está todo nesse grupo aqui, né, de dedicação àquela igreja. Então, ele fala, então, irmãos, submetam-se a pessoas como essas, né, e que cooperam. E isso é uma coisa que também é muito interessante falar, e eu vou falar isso de forma bem rápida, que existe liderança na igreja, né? A igreja não é uma anarquia, existe uma liderança, existe uma hierarquia de liderança na igreja, e muitas vezes é difícil para a gente se submeter a algumas lideranças. E eu não estou falando nem no sentido de rebeldia, porque o rebelde acabou, está errado, né? Mas eu digo principalmente quando a liderança não é exemplo, né? Quando é uma má liderança. E aí outro dia surgiu lá no grupo que eu participo um questionamento, acho até que está rolando ainda lá a enquete lá, e aí o pessoal falando assim sobre aquela passagem do não toqueis nos meus ungidos, Salmo alguma coisa, né? Não toqueis nos meus ungidos e tal. Aí o questionamento era, a gente pode de fato usar isso para falar de pastor? Porque de uns tempos para cá, né, tem se usado muito essa passagem para dizer que o que é ungido? Ungido é o pastor. Então, não toqueis no ungido significa você não pode falar mal do pastor, você não pode criticar o pastor, você não pode dizer que o pastor está errado, você tem que se submeter ao pastor de forma irrestrita, né? E tudo mais. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está falando? É só o pastor que é ungido? O resto aqui não é ungido, não? Para mim, todo mundo aqui é ungido, né? Então, né? Mas vamos biblicamente, né? Então, Paulo está falando uma coisa aqui muito interessante. Ele está dizendo assim: eu recomendo a vocês, irmãos, que vocês se submetam a líderes como esses, gente que tem se dedicado ao serviço. Porque olha como ele diz aqui, até a forma como ele fala é interessante. Ele não fala que eles têm se dedicado ao serviço do Senhor, ele fala que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. São pessoas que estão trabalhando para a igreja, em favor da igreja. E é aí que o negócio fica diferente. Porque, eu já falo isso aqui também algumas vezes, é muito fácil alguém dizer, não, eu estou fazendo isso com o Senhor. Então, quer ver um exemplo que eu sempre dou? E que eu particularmente tenho uma raiva terrível disso. Camarada se autodenomina pastor. Deus me chamou. Aí ele abre uma portinha, aquelas portinhas bem portinha mesmo, e aí bota um som. Sabe aquele somzão desse tamanho assim? Que hoje em dia está piorando, né? O cara bota um paredão dentro da igreja e começa aquele culto gritado, né? Aquele grupo heavy metal, né? Culto, né? Culto heavy metal. Tem gente que fala que rock é do diabo, mas quando tu vai no culto, parece um culto de heavy metal. Aí você chega e fala assim, meu irmão,
Primeiro, tu não acha que tu está incomodando os vizinhos, não? Tem um vizinho de um lado, tem um vizinho do outro. Não, estou fazendo a obra do Senhor. Que Senhor é esse? Eu não sei, né? Mas é muito fácil falar isso. Agora, é totalmente diferente o que Paulo está falando aqui. Assim, olha, é muito diferente uma pessoa que está dizendo que está trabalhando para o Senhor, né? E está fazendo o que vem na cabeça dele. Agora, se uma pessoa diz que está servindo a mim ou a igreja, eu consigo dizer se está certo ou se está errado, né? Se um pastor diz que serve a igreja, mas na verdade tudo que ele faz leva para que a igreja sirva a ele, que hoje em dia está cheio assim, né? A gente claramente percebe, peraí, o cara está servindo a quem? A mim? Não está me servindo a nada, né? Então, é muito interessante isso que ele fala. Pessoas que estão dedicadas ao serviço dos santos. A essas pessoas, se submetam, porque elas de fato estão trabalhando para vocês. Rapidinho, alguém me chamou aqui, deixa eu só dar a palavra aberta aqui. Por respeito. Ele chega aí lá, né? Corta o. E esse é o contexto do que o Saulo está falando, né? Mas aí a gente pega esse contexto e traz para dentro da igreja. E tem coisas que eu acho que é meio que um fator assim, decisivo para a gente interpretar certas coisas. Existe no Novo Testamento alguma associação disso aí com alguma coisa da igreja? No Novo Testamento? Eu desconheço. Não existe nenhuma associação desse conceito lá, desse contexto que você está falando aí, que seja aplicado à igreja. Lá de Jerusalém, a igreja de Paulo, não tem. Então você vê que isso é uma forçação de barra, né? Pois é. Então, assim, é óbvio que eu não estou dizendo que nós devemos desrespeitar os líderes, que nós devemos ser rebeldes, que nós devemos fazer motim, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que esse tipo de ideia, esse tipo de ideia cria uma imagem errada, como se o pastor fosse um intocado, que o pastor pode fazer o que for, mas ele é ungido do Senhor. Bom, vamos lá, vamos fechar aqui. Alguém mais fechando? Não, a respeito das pessoas que querem si próprio a ser pastor e gritar e dizer que está fazendo a vontade de Deus, a gente vê que a palavra de Deus tem um versículo que diz tudo com ordem e decência. Então eles não estão, na verdade, se eles lerem essa palavra, está fora da decência e da ordem, porque que está vai incomodar o vizinho do lado, o vizinho do outro, já está errado. Então, só isso a gente já vê, não é julgar que aquela pessoa não está na direção do Senhor. É alguma coisa, eu também acho assim, sabe? Pode ser até que não seja certo isso, mas eu também tenho essa impressão. Bom, então, finalizando, eu vou só destacar algumas coisas aqui desse finalzinho. A primeira é que ele faz citação de Áquila e Priscila, né? Ele chama de Prisca, mas é Priscila. Eles estavam ali em Éfeso com Paulo
E diz aqui que existia uma casa que se reunia, existia uma igreja que se reunia na casa deles, né? Ele fala aqui, Aquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Aí alguns até dizem que, fazem essa referência, né? Eu acho que ela é bem plausível, essa é uma das poucas passagens onde Aquila vem antes de Priscila. Geralmente, lá em Atos principalmente, Priscila é citada primeiro e depois Aquila, o que é incomum, né? Porque para os costumes da época, aqui é marido e mulher, então citava o marido e depois a mulher, né? E em muitas situações, Priscila é citada antes, né? Então alguns teorizam, e que eu acho que isso aí, como eu disse, é totalmente plausível, que eles dois eram os líderes daquela igreja, e que talvez Priscila tivesse o dom predominante de liderar aquela igreja, que seria muito interessante também, né? Até porque é aquela história, né? Nós que hoje somos emancipados, né? Emancipados, cidadãos do século XXI e tal, a gente sabe que homens e mulheres são diferentes, né? Tem capacidades diferentes, têm pontos fortes e fracos diferentes, mas mulheres estão capacitadas a fazer as mesmas coisas que os homens. Mas o grande mérito aqui não é esse. O grande mérito é que quem faz, na verdade, é o Espírito de Deus, né? Então a capacitação lá do jovem Timóteo não vinha dele mesmo, vinha do Espírito Santo que estava nele, né? Então se o Espírito Santo usava Priscila mais do que Aquila, por exemplo, para poder liderar a igreja, não é nem a pessoa, não é nem dizer porque ela era melhor do que ele, não, é porque o Espírito Santo escolheu ela, e é o Espírito Santo que fazia, né? Assim como tinha as filhas de Filipe, que eram profetisas, né? Então, nada demais. Ele fala do beijo santo e tal. Não vou falar de beijo santo não, porque a gente está na época de Covid, né? Então, vou pular esse negócio aí. No versículo 22, a última coisa que eu vou falar, ele fala duas coisas interessantes. Primeiro ele diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Algumas traduções botam assim: se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado, né? Não está errado a tradução, mas o que a gente tem que entender aqui é que Paulo não está simplesmente dizendo assim: todo aquele que não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Não é bem isso que ele está falando. Anátema é um termo técnico, não é simplesmente maldição. É um termo. Por que eu chamo de termo técnico? Porque assim, existem algumas passagens no Antigo Testamento, acho que no Novo também, Jesus falando sobre a oferta chamada de anátema. É uma oferta maldita a Deus? Está entendendo como é que não dá para traduzir assim rapidamente? Será que existiam ofertas malditas que eram oferecidas a Deus? Não faz sentido, né? A chamada oferta anátema é aquela que dizia o seguinte: eu estou oferecendo uma coisa a Deus, se eu não cumprir, eu vou sofrer uma maldição. É como aconteceu lá até tem ainda esse salmo que a gente leu. Qual foi o salmo que a gente leu no começo? Salmo 15. Ele fala uma coisa interessante nesse sentido, como que dizendo assim, que seja maldito aquele que não cumpriu o voto, né? Semelhante ao que fizeram aqueles homens, não da forma correta, né, mas daqueles homens que queriam matar Paulo. Ele fala assim: nós não vamos comer nem beber até a hora que a gente matar Paulo. Será que morreram mesmo de fome? Mas eles se amaldiçoaram. Está entendendo o negócio? Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, a confissão de Cristo, ela tem um caráter de anátema, porque se você confessa, se você ama o Senhor, você é abençoado. Mas se você escolher não amar o Senhor, e se você escolher não servir ao Senhor, você está sob maldição. É aquela história de não ter escolha, não tem terceira via, né? Ou você serve ao Senhor, ou você não serve. Não tem como você servir a você mesmo. E Paulo vai falar isso em outro momento, de outra forma. Ele vai dizer assim: vocês acham que vocês foram libertos do poder do pecado para agora ser servo de quem? Vocês são escravos de Cristo agora. Vocês só mudaram de Senhor. Vocês eram, o Senhor de vocês era o pecado, e o diabo aproveitava e dominava a vida de vocês. Agora que vocês estão livres desse poder, vocês agora estão na mão de Deus. Deus é o Senhor de vocês.
Então, em termos da maldição também funciona assim, né? Não tem como eu quero me eximir da escolha, não quero entrar nessa brincadeira, mas eu não tenho essa escolha. Ou você é amaldiçoado ou você é abençoado. Ah, mas eu não quero, então vai ser amaldiçoado. Acabou, não tem jeito. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Se alguém não ama o Senhor, é anátema, né? E aí ele fala esse termo maranata, que é um termo cristão antigo, que significa vem Senhor. Paulo não era falando de aramaico, né? Aquela igreja também não. É interessante que é um termo que já tinha entrado, né, para o costume, né, a tradição da igreja, e que significa, é como se fosse uma vou chamar de oração, né? Mas é como se fosse uma oração escatológica, né? É o desejo de que o Senhor venha finalmente, né? Que deve ser a nossa oração hoje, principalmente, né? Então, irmãos, Maranata, amém. Terminamos 1 Coríntios e logo em seguida vamos iniciar 2 Coríntios, porque foi escrita logo na sequência aí, né, dessa carta, não muito tempo depois. E obrigado pela presença dos irmãos. Devia tirar uma foto aí, viu? Tirou uma foto aí, o pessoal da EBD, viu? Já tirou a foto? Glória a Deus, eu achei que aqui vem uns gatinhos pingados na EBD. O povo aqui todo abençoado. Vai todo mundo voltar abençoado para casa hoje aqui, só porque veio para a EBD. Amém? Deus abençoe.